A paz do Senhor Jesus, povo santo e escolhido por Deus. A Bíblia ela diz no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições dos justos, mas que de todas elas o Senhor os livra. O nosso próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. A questão é, o que fazermos diante das aflições? Davi, ele nos mostra o que deve ser feito. A Bíblia diz que Davi viveu muitos momentos de aflições. E em todos os momentos, ele se voltou para o Senhor, através da oração, da adoração. Ele se voltou para com o que a palavra de Deus dizia. Ele tomava posse das verdades escritas do Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele esperava pelo Senhor. Só que muitas das vezes nós agimos ao contrário de Davi. Muitas das vezes seguimos o exemplo de Saul. Quando o problema surgia, quando a aflição batia a porta, Saul, ele recorria a tudo, menos a Deus. Ele buscava do homem o socorro para o seu problema, o alívio para a sua aflição. Ele buscou até mesmo de coisas ocultas, de coisas que eram proibidas pelo Deus que ele servia. Ele buscou ao contrário do que Deus requeria, mas em momento nenhum ele foi até Deus na hora da aflição e buscou de Deus o seu socorro. Muitas das vezes nós murmuramos quando a aflição ela bate a porta. Nós questionamos quando o problema surge. Nós tentamos até muitas das vezes, se não na maioria, nos vitimizarmos diante de Deus. Eu não mereço isso, eu estou em obediência, e aí entra o ponto-chave. Não é porque você está servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, na direção que Ele te mandou seguir, que a aflição ela não vai surgir. Vai ter problema, como teve na vida dos discípulos de Jesus, na época da igreja primitiva, na vida dos apóstolos, na vida do nosso próprio Jesus. Surgiram problemas. Na hora da maior aflição, quando ele estava no Getsêmani, ele se afastou um pouco dos homens e se derramou diante do seu Pai, diante do Senhor. E como discípulos dele, é isso que nós devemos fazer. Ainda também que você não tenha entregado a sua vida para Jesus, está passando por uma aflição, surgiu um problema, busque dele o seu socorro. Mas Ingrid, ele não vai me escutar, eu não sirvo a igreja, eu não entreguei ainda o controle da minha vida para ele. Existem registros na Bíblia de pessoas que não eram do povo de Israel, que não servia a Deus ainda, que buscaram do Senhor Jesus o seu socorro na hora da sua aflição e teve resposta. Creia que para Ele nada é impossível. Creia que dele vem o teu socorro. Então, quando o problema bater a sua porta, não murmure, não questione, não blasfeme, não busque de homens aquilo que somente o céu pode te proporcionar. Porque ainda que um homem, ainda que uma pessoa se levante para te ajudar, ela só vai se levantar se Deus permitir que isso aconteça. E acredite, vão existir momentos que Deus não vai permitir que isso aconteça, para ensinar a você a clamar pelo céu, a clamar pelo socorro dele. Não deixe as aflições abater a sua fé. Eu sei que não é fácil. Eu tenho certeza que não foi fácil para Marta crer que Lázaro sairia daquele sepulcro com vida. Mas como o próprio Senhor Jesus falou para ela, se tu creres, verás a glória de Deus. Não é fácil glorificarmos quando um filho está à beira da morte, quando um ente querido está cada vez mais se afundando em um vício.
Não, não é. Eu falo por experiência. Eu achava que eu nunca iria questionar, murmurar, nem muito menos pensar em largar o evangelho. Independentemente do que viesse me acontecer, eu até dizia, ainda que Deus permita que os meus filhos morram, eu vou adorar. E eu perdi um primo. Só que esse primo era como um irmão para mim. Que eu amava muito. E quando a notícia veio, Ailton morreu. Eu saí desesperada do meu quarto. Cheguei na área de serviço da minha casa. Segurei no muro com toda a força. Olhei para o céu e disse, esqueça que eu existo. Eu pequei contra o meu Deus. Eu, ao invés de olhar para o céu e louvar, eu quis que ele me deixasse. Só que eu agradeço a ele porque ele é misericordioso. Até nessas horas, a graça vem. Nessas horas eu acho que Jesus fala, Pai, ela não sabe o que ela está falando. Ignora, ela não sabe o que ela está falando. Perdoa, ela vai se arrepender, Pai. O Espírito Santo deve chegar também e dizer, eu vou convencer ela a se arrepender, como aconteceu, eu me arrependi profundamente. Então, não haja como eu agi. É por isso que hoje, depois dessa situação, eu sempre oro e digo, Senhor, me ajude a te louvar no dia mau. Me ajude a aceitar a sua vontade, porque eu não tenho que entendê-la, eu tenho que aceitar. Então, na hora da aflição, o que você faz? O que você faz, eu não sei. Mas o que você deve fazer, eu sei. E a primeira coisa é confiar em Deus. Ainda que seja difícil, mas confie. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. A segunda coisa, se volte para o Senhor através da oração. Ore, clame, suplique, chore diante dEle. A terceira é, medite na sua palavra, em toda hora e em todo momento, porque é a palavra de Deus que vai te fortalecer na hora da aflição, que vai te fortalecer no dia mau. Porque quando o inimigo disser, esse problema é impossível de se resolver, aí você vai vir para aqui e aqui te diz, porque para Deus nada é impossível. Quando o inimigo diz, não vai prover porque a terra está seca, aí você vem para aqui e a palavra diz que Ele é o Deus provedor e que até a terra seca dá 100 vezes mais do que o plantado. Então se volte para a palavra do Senhor e obedeça. Obedeça. Porque a Bíblia diz que o justo, aí eu já abro um parêntese, não são os ímpios que sofrem as aflições tão somente, os justos também. Nós sofremos, mas de todas elas o Senhor nos livra. E tem mais. Jesus disse, se anima, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Sabe o que ele está lhe dizendo com essas palavras? Esse problema já está resolvido. Basta tão somente você crer para ver no mundo físico o que já foi vencido no mundo espiritual. Graça e paz. Esse é mais um Assim Diz o Senhor. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para que você venha receber mais mensagens como essa. Curta se Deus falou com você. E se você tem certeza que foi Deus falando, compartilhe com outras pessoas para que elas ouçam também a voz do Senhor. Deus abençoe.